Então, vamos lá. O problema era o seguinte, então nós tínhamos um reservatório, né? Esse nosso reservatório, ele tinha um furo, e daqui, então, nós tínhamos uma vazão, né? E o meu volume dependia do R grande, R pequeno e o H. Lembrando que o π é uma constante numérica. Tá. Quais são as variáveis que não dependem do tempo? Quem não depende do tempo? Bom, quem não depende do tempo aqui é o R grande. Porque a cada instante, né? A cada instante, né? Eu tenho um novo R pequeno. Né? Ou seja, a cada instante o meu R pequeno, na verdade, se aproxima do R grande. Então, o R pequeno, ele depende do tempo e o T depende do tempo. E o R não depende do tempo. Então, tá? O que a gente sabe, o que a gente vê pela figura, é que quem depende do tempo, né, é o raio menor e o H. Tá. Agora, como é que eu vou calcular, qual vai ser a expressão para calcular o volume em relação ao tempo? Vamos ver o seguinte, qual é o esquema? O volume, ele depende do raio, depende do H. O raio grande, esse raio aqui, ele é fixo. Né? Ele é fixo, ele não está variando. Então eu não vou nem chegar nele. E eu quero calcular a derivada em relação a t. Eu quero vir de v a t. Ou seja, a derivada de v dt. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a derivada de v para r. Então, de v para r, derivada de v para r, vezes a derivada de r para t. Então, de v para r e de r para t. Agora, pelo outro lado, eu vou pegar o de v para h, e de h para t. E de h para t. Aqui. Simples assim. Porque o r depende do t. E o h depende do t. Certo? Então, sempre a gente vai fazer esse desenho aqui. O v o r, aqui. O r para o t, aqui. Agora, v para o h e h para o t. Estou escutando microfones. Bom, como fica o cálculo das derivadas? Então, eu vou fazer o cálculo da derivada em relação ao R. Então tá. Professor, pede para o Wesley fazer o favor de desligar o microfone. Eu já falei que tem um microfone aí, eu estou escutando muita coisa. Estou escutando o Jornal Nacional. Eu acho que o Jornal Nacional é aqui de casa, mas... Enfim. Como é que acontece, né? O volume era πh sobre 3. Continuo escutando. R mais... agora esqueci quanto é que é esse volume. Oi, professor. Assim, só para me orientar aqui, desde que hora está acontecendo a aula? Faz, acho que uns 10 minutos. Não, faz 10 minutos. Eu comecei 9h20. Ah, tá, mas essa ela é da 9h30 ou é da 9h30? 9h30? Ela tá marcada para 9h30, mas eu avisei lá assim, pessoal, eu vou começar 9h20. Eu vou começar 9h20. Ah, tá. É que eu não vi, então, desculpa. Tá? Tá? Valeu. Eu vou, tranquilo. Então tá. E a fórmula aqui que eu tinha esquecido a fórmula. Então, eu acho que eu fiz um errinho aqui, né? Porque o meu R aqui, ele é ao quadrado, né? Ou não. Ou fiz certo. Será? Vamos lá. Eu estou derivando. Vamos ver isso aqui. Eu estou derivando em relação a R, né? Estou fazendo a derivada do V em relação a R.
Isso aqui é constante. Por que esse termo aqui é constante? Porque não tem R. Não tem R pequeno. Gente, eu ainda estou escutando televisão. Então, esse termo aqui, ele não tem R. Ele só tem H. E ele está multiplicando. Então, ele fica ali quietinho. O R que eu estou trabalhando é o R pequeno. Então, eu não estou olhando para o R grande. A derivada do R grande é zero. Por isso que não aparece R grande aqui. Se eu derivar isso aqui em relação a R pequeno, vai sobrar quem? O R grande. Se eu derivar isso aqui em relação a R pequeno, vai sobrar quem? 2R. Certo? É isso que aconteceu aqui. Se eu vou calcular a R grande igual a 3, H igual a 6, R pequeno igual a 2, então eu vou ter 14. Certo? Bom. Vamos para a próxima. Na próxima derivada... Ô, professor. Vale? Uma pergunta rápida. A gente não deveria aplicar a regra da tabela da multiplicação ali, na derivada? Eu poderia aplicar a regra da multiplicação. Só teria um termo, só teria um lado que seria zero, né? Isso, por causa do H, né? Isso, exatamente. Tá? Porque essa parcela aqui, ó, esse termo aqui, ele não tem o R. Na hora que tu for fazer a derivada em R, vai ser zero. Então, tu pode fazer. Mas, outro já pode te antenar nisso. Porque como aquilo ali é constante, a constante é a constante que acompanha. Tá? Agora vamos para a derivada em relação a H. Novamente, esse termo aqui, né, se eu tenho aqui, H sobre 3. Estou escutando até cachorro agora, gente. Isso aí é um colega que deixou eu falando e foi fazer outra coisa. Professor, mas eu acho que tem a opção do senhor botar todo mundo mudo, será que não? Eu acho que tem. Faz tudo que eu acho que tem. Eu estava vendo isso também com outro professor. Dá para fazer uma live só e ficar reentrando quando ela termina aqueles 40 minutos. Não precisa criar 3 ou 4. Eu vou ver isso depois. Eu vou conversar com o cara lá de Caxias que está organizando essas coisas aqui. E eu vou mudar semana que vem pro Teams, porque o negócio aqui não tá me agradando. Então tá. Vamos lá, vamos fazer a derivada em H. Bom, esse termo aqui é o único que tem H. E aqui, como é uma multiplicação, isso aqui acompanha, ou seja, ele é um acompanhante. Então, se eu for fazer a derivada em H disso aqui, vai sobrar só o quê? Pi sobre 3. Isso aqui é um acompanhante. Ah, professor, posso fazer por regra do produto? Pode, vai fazer por regra do produto, vai ter uma parcela, uma parcela em zero, para chegar nesse mesmo resultado. Agora, substituindo, né, o H o R igual a 3, o H igual a 6 e o R igual a 2, faço as continhas, peguei 19 sobre 4. Certo? Beleza. Então, aqui não tem muito mistério. Né? Tentem refazer a conta. Quem quiser fazer por regra do produto tem que dar os mesmos resultados. E no caso, deixa o pi ali, não? Sim, vamos deixar o pi. Para não precisar carregar número com vírgula. Tá. Agora, vem uma situação. Eu disse, eu supus, eu vou assumir que o R, a raiz, o raio menor, ele cresce, né? Ele cresce conforme essa expressão. Lá, e vi que ele cresce de forma quadrática. Eu vi que o H ele decai de forma linear. Né? O meu H ele responde essa equação. Né? Então, o que ele pede? Ele pede para determinar a vazão. Né? Ele pede para determinar a vazão de dV dt.
Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer determinar essa vazão no instante igual a 1? Lembrando que como é que eu calculo dV dt? Né? Acho que aqui o meu coisa vai puxar. Então, como é que eu calculo dV dt? Tá? Eu calculo dV dt, como a gente tinha visto antes, por essa expressão. Tá. Beleza. Vamos fazer as contas. Do que a gente precisa? A gente precisa calcular o R e o H no instante t igual a 1. Qual vai ser o R e o H no instante t igual a 1? Né? O R vai ser 2 e o H vai ser 6. Né? Então, se o R é dado por essa fórmula em t igual a 1, ele vai ser 2. Se o H é dado por essa fórmula em t igual a 1, ele vai ser 6. Tá? Bom, então o que ele acontece? Então é necessário calcular a derivada de R e de H em relação a t. Por quê, né? Lembrando, né? Eu tenho dV dr vezes dr dt, ou seja, eu preciso da derivada em relação a t. Mas eu tenho dV dH vezes a derivada de H em relação a t. Ou seja, eu preciso das derivadas em relação a t. Então, eu preciso dessas derivadas em relação a t. Vamos lá. Então, como é que eu calculo essas derivadas em relação a t? Como a gente fazia lá no cálculo 1, né? Aqui a gente tem bastante coisa de cálculo 1 aqui. Então, dr dt, eu derivo isso aqui em relação a t, dá 4r. Se eu derivo dh dt, isso aqui dá 5. Né? Substituindo em t igual a 1, 4 vezes 1, 4, 5 é constante, depende do tempo. Agora, a gente já conhece o dr dt, já conhece o dh dt. Então, eu vou substituir esse dr dt aqui e vou substituir esse h dt aqui. Nós já fizemos a conta previamente desse valor aqui, né? Esse valor aqui a gente já fez a conta antes. Isso aqui, então, vai vir aqui. Já fizemos a conta disso aqui. E isso aqui vai vir aqui. Então, agora a gente só tem que juntar as peças do quebra-cabeça. Tá? Juntando as pecinhas do quebra-cabeça, eu vou ter 14 vezes 4, mais 5 vezes 19. Pô, dá uma 19 pausa, terços. não tô olhando, mano. Opa. Tá? Então, eu junto todas as pecinhas, faço a multiplicação e faço a soma. Certo? Aqui no final, né, eu faço a aproximação do π. Então, não tem muito mistério. Tá? Aqui, então, a questão é sempre... Vocês podem ver que eu fiz essa apresentação aqui e eu bati tecla em cima dessa fórmula aqui. Essa formulação ela é muito importante. Vocês têm que saber identificar, né, nessa formulação. Vocês têm que saber identificar quem são as variáveis de vocês, as variáveis diretas e a relação dessas variáveis com o tempo. Tá? Isso no questionário 5 vai ser cobrado bastante de vocês isso. Tá? Essa relação entre essas variáveis. Bom, vamos adiante. Vamos fazer outro exercício. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Aqui está a definição, né? Um pouco da historinha da derivada. Isso aqui é a regra da cadeia para derivadas parciais, né? Então, se o meu z ele depende, né? O z depende de x e y, porém o x depende do t e o y depende do t, né? A relação, a derivada de z em relação a t é dada por essa expressão. Esse z ele pode ser substituído pelo v, o x pode ser, enfim, o r, o y pode ser o h, mas a estrutura é sempre a mesma. Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho t. Essa estrutura aqui ela é sempre a mesma, ó. De z para x, x para t. De z para x, de x para t. Aqui é a primeira parcela. Né?
Agora, de z para y, de y para t. Aqui é a segunda parcela. Essa estrutura ela sempre tem que se manter. Você sempre tem que enxergar a função principal e as relações de x e de y. Tá? Então, para terminar a nossa aula, videoaula, vamos fazer o último exemplo aqui, que vai aplicar de novo isso aqui, agora um exemplo com mais, assim, mais situações. Né? Então, vamos pegar um exemplo mais abstrato. Nós temos essa função aqui, Muita coisa. é t ao quadrado, o y é menos 5 t ao cubo. E o meu tempo é t igual a 1/2. Ele pede para determinar dz dt. Aquela mesma historinha, o z, o x, o y e o t. Então, o z vai para o x vai para o t. Aqui. O z vai para o y e o y vai para o t. Aqui. É mistério. Tá. Então, igual a 1/2. O que eu sei em t igual a 1/2? T igual a 1/2, eu vou ter um x. Né? Um x é 1/4. Em t igual a 1/2, eu também tenho um y. Esse y é menos 5/8. Né? Então, eu apliquei quem? Por que eu cheguei nesse 1/4? Por que eu cheguei nesse 5/8? Porque eu apliquei essas expressões aqui para x e para y. Tá? Agora, eu preciso, né? Vocês viram lá, eu preciso saber as derivadas em x, eu preciso saber as derivadas em a derivada de x em t e a derivada de y em t. Então, fazendo essas contas, né? A derivada de x, a derivada de x em t é 2x, ou melhor, a derivada de x em t é 2t, calculada em 1/2, isso é 1. A derivada de y em t, né, vai ficar 3 vezes 5 menos 15t ao quadrado, calculada em 1/2, ficou menos 15/4. Né? Então, isso aqui é tranquilo. Né? Vocês viram essas derivadas simples lá no cálculo 1. Tá. Então, agora, nós estamos com essa situação aqui. Né? Nós já calculamos essa derivada e já calculamos essa derivada. Agora falta quem? Falta esta e falta esta. Como eu vou fazer isso? Então, sendo que em t igual a 1/2, o x é 1/4 e o y é 5/2. A gente calculou há 2 slides atrás. Né? Então, vou calcular agora a derivada. Né? Ou seja, quem é o z? O z é x ao quadrado, e na x ao quadrado vezes y. Né? Esse era o z. Então, eu faço a derivada. A regra do e na u, a derivada de e na u, eterno e na u, né? É e na u du. Então, o meu u é x ao quadrado y vezes a derivada de x ao quadrado y. Eu vou fazer a derivada em relação a x de x ao quadrado y, vai ficar 2x y. Né? Reescrevendo isso, substituindo em x igual a 1/4, y igual a menos, aqui é um sinalzinho de menos, 5/8, né? Faço essa continha, chegou a esse valor aqui. Ou seja, eu fiz 2 vezes 1 vezes menos 5. 4 vezes 8 dá 32. Mas eu faço uma simplificação aqui com esse 2, vai ficar o 16. Tá? Eu vou fazer a substituição desses valores aqui em cima, então vai ficar 5 sobre 128. Tá? Meu professor. Fale. No Euler ali, a gente deixa como Euler ou bota o valor dele? Deixa ele como Euler, porque nesse exemplo esse valor aqui é muito pequeno. Então é melhor deixar ele como Euler, para não ficar carregando números muito grandes e ter lá só na sexta casa um número que não seja 0. Tá, e quando precisar colocar ele, a gente bota qual número? 2.71? Isso? O Euler, quando tu precisar ele, deixa eu só ver aqui. Tu vai escrever assim na tua calculadora. Na 1.
vai dar o Enter. Tá? Botar E na 1 e vai botar o Enter. Ok? E não. Tá, beleza. Tá? Mas se tu quiser fazer uma continha com um E, por exemplo, botar aqui menos... Não, era só pra saber. Ô, com pessoal, menos tem 5, tu vai escrever assim. Aham. Aqui na menos 5. Certo? Beleza. Dá pra desligar a Mendonça aí? Eu vou ficar quieto. Bom. Então. Continuando. Então, assim, aqui tem um efeito especial aqui, tá? Então já são conhecidos. Até aqui. desconcertou o professor com essa. É. Bom, enfim. Olha lá, o t igual a 1 meio, o x igual a 1 quarto, y igual a menos 5 oitavos. Aí você vai fazer a derivada em relação a y. Lembrando quem é o e na x ao quadrado y. Né? Se eu for fazer o meu z igual a e na x ao quadrado y, o que vai acontecer? Então, mesma coisa, esse aqui é meu u vezes a derivada do u. Derivada do u, ou seja, em relação a y, é x ao quadrado, né? Então, finalizou isso aqui. Tá? Substituo x, substituo y, faço as continhas, igual aquilo lá. Tá? A grande dificuldade talvez seria isso aqui, né? Porque você vai ter o e na u, né? Ou seja, você tem e na u, vezes a derivada em y do u. Né? E o teu u é quem? É esse aqui. Bom, esse aqui. Então, a derivada em y do expoente é só x ao quadrado. A derivada de y é 1. Tá. Fazendo as contas, chegamos àquilo ali. Tá. Beleza. Vamos lá. Bom, já são conhecidos, bababá. Agora juntamos tudo. Então, conhecemos dz dy. Conhecemos dx dt. Conhecemos dz dy. Conhecemos dy dt. Conhecemos tudo. Se conhece todo mundo, eu substituo, né? Então, aqui eu só coloquei, né, entre parênteses, eu só coloquei desse formato para ficar mais, vamos dizer assim, organizado. Então, esse sinal de menos aqui veio da onde? Porque eu multipliquei essa fração com essa fração aqui, né? Ou seja, 1 vezes menos 15, menos 15. 16 vezes 4, 64, né? Aqui vai ficar menos 1. Eu faço a soma de fração aqui, ficou 35 sobre 64, né? Bom, eu acho que era isso que tinha na aula de hoje. Ô, professor, ali era 5 sobre 128 e depois ficou 5 sobre 125. O que teve ali? Aconteceu que o professor errou na hora de digitar. É que se eu contar para vocês o que aconteceu aqui, eu demorei, eu acho que uma hora para fazer essa terceira parte, fazendo cor, firula, não sei o quê. Aí eu saí, voltei, salvei as duas outras partes, não tinha salvado essa, ou seja, eu perdi tudo isso. E aí na hora de fazer eu fiz com muita raiva. Mas até que não teve erro. Por incrível Mas estava escutando Marília Mendonça. Tá explicado, foi a sofrência. Foi. Bom, no Moodle, eu tenho... O que eu deixei para vocês? Eu estou em débito com vocês, até eu anotei as coisas que eu tenho que fazer com vocês, porque eu não corrigi nada ainda, eu não tabulei nada. Tá? Mas eu tenho que tabular isso. Pelo menos eu disponibilizei para vocês o gabarito. Agora eu disponibilizo para vocês outro gabarito. Tá. Para finalizar, que já estamos chegando no fim, eu já deixei aqui o questionário, né? Eles são 13 questões,
de todos os tipos, né? Eu retomo de tudo um pouco. Então, questão de derivada total, mesmo esqueminha aqui, gente. Aqui não, esses esquemas que são sempre os mesmos, ó. dq dt, né? Igual a dq, a derivada em relação a q, x, dx, dt, mais dq dy. É horrível, mas um dia o professor aprende a escrever aqui. dy dt. A mesmo esquema. Eu nem li o problema, porque aqui, ó, ele está me dizendo que eu tenho 10 minutos só. P, y, x e t. T em y, Q em x, y em x. Mesmo esquema, não muda nada. Tá? Tá. Seguindo, aqui eu tenho um exercício mais simples de interpretação de derivada, né? Até eu peço para ver qual unidade de medida que seria a derivada. Vamos ver aqui que vocês vão pensar, quais as dúvidas vão surgir. A interpretação dessa derivada em função do problema. Né? Há mais problemas de derivadas segundas, onde a gente trabalha com equações diferenciais. Né? Novamente testando soluções. Então, tem que calcular as derivadas segundas. Esse problema aqui, ele é um problema que você vai ter que isolar o P. Né? Ou seja, você tem PV igual a 8 vezes T. O 8 aqui falta umas... Né? Então, eu quero fazer P, vai ficar quanto? 8,31 vezes T dividido por V. Né? Então, você tem que isolar o P. Depois que você isolou o P, é aquela velha história. O P depende do T, o P depende do V. E aqui nós vamos ver o seguinte. Cada um deles tem uma taxa no tempo. Ou seja, todo mundo depende do tempo. Então, o P depende do T. E o T do T, grande do T pequeno, o P do V, o V do T. Então, aquela mesma formulação. dp, dt, dv, dv, dt, mais dt grande, dt por dt, dt grande por dt pequeno. Lembrando que os t's, a grande é a temperatura e o t pequeno é tá? Então, são essas coisas que ele está falando nesse problema aqui. Vamos lá. O que mais? Esse aqui é um problema praticamente igual ao último que eu resolvi, né? Muito mistério. Esse aqui também é igual ao primeiro, praticamente, o primeiro dessa lista. Esse aqui é igual ao anterior, ao do P e do V, é a mesma coisa. Né? Você quer saber o dv dt. Só que você tem o dv dt, na verdade ele está perguntando o di dt. Né? Ou seja, a dúvida do problema é o di dt. Então, como o v depende do i e do r, I e R depende do T, você vai ter essa relação aqui. Né? Então, você vai ter dv dt igual a dv di vezes di dt. Mais dv dr dt. Olha só, o problema ele está perguntando isso aqui, dt. Então, né, você conhece, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então você vai ter que calcular e isolar isso aqui, tá? Isso aqui você vai precisar calcular as derivadas, tá? Você precisa calcular as derivadas essa derivada em relação a essa função aqui. Essa questão eu já botei em prova.
né? Agora eu estou recordando todas as coisas que eu já fiz em prova. Você deve estar pensando assim, nossa, quantas maldades ele fazia em prova. Eu não faço maldade nenhuma em prova. Professor, pediram perguntar se o senhor vai colocar algum vídeo explicando esse tipo de conteúdo no portal. Eu tenho ideia de colocar vídeos das questões mais menos acertadas. Do questionário 3 e do questionário 4. Tá? Mas eu vou dizer para você, eu tenho 3 turmas. Isso no AVGEM, professor? Oi? No AVGEM? AVAGEM? Do vídeo do AVAGEM, para nós agora vai ficar difícil. Eu vou postando quando eu acho coisas interessantes do AVAGEM. Eles estão pedindo vídeos eu explicando exercício. Com o tempo eu vou postar isso. Ok. Oi? Ok. Então, professor, se o senhor tiver alguma referência que a gente possa pegar algo de vídeo falando sobre esses exercícios de derivada total aí. Eu posto lá para vocês, pode deixar. Tá? O AVAGEM, para nós, esses vídeos aqui tão difíceis. Eu não recomendo vocês olharem o AVAGEM se eu não recomendar. Tá? Bom, então, essa parte final aqui também é exercício de interpretação. Né? Aqui o 12. O 12 ele tem uma sutileza. É aquela velha história. Você tem que lembrar de como você calcula tangente. Cateto oposto para o cateto adjacente. E o final aqui também eu acho que talvez um exercício que possa ser, vocês vão ficar com mais na base, né? Mas também ele é bem simples. Nesse exercício final aqui, vocês vão precisar da regra da derivada do arco tangente. Mas não se preocupe, é bem simples. Certo? Eu vou gravar para vocês comentários da resolução da lista 13 e 4, mas assim que eu conseguir, eu faço. Tá? Ô, professor. Fale? Essas videoaulas que a gente tem, vai estar tudo gravadinho lá, né? Tá tudo gravado. Eu já gravei as outras e até amanhã eu lanço elas no Moodle para vocês. Tá, beleza. Tá? Tá, podem me chamando durante a semana nas mensagens que eu estou respondendo, procurando responder todas. E é isso aí, pessoal. Tá? Vamos conversando e semana que vem estaremos aí. Certo? Vamos fazendo as atividades e perguntem. Tá? Boa noite, então, galera. Boa noite para vocês.